Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lúcio Dantas. A gente vai começar a nossa aula 8 da disciplina Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Nosso tema Hidráulica, Bombas e Acessórios. Então vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho nessa aula de alguns acessórios que a gente utiliza em hidráulica, né? São interessantes do ponto de vista técnico, né? Conhecer algumas coisas que são utilizadas como meios de proteger os fluidos hidráulicos e o sistema também em relação aos seus componentes. Depois a gente vai falar um pouquinho de bombas dentro dos sistemas. Bom, em relação aos filtros, a gente coloca o seguinte: mais de 75% das falhas nos sistemas de hidráulica e lubrificação são devido a excesso de contaminação. As partículas podem fazer com que máquinas caras e grandes falhem, né? E esse excesso de contaminação causa o quê? Basicamente, perda de produção, custo de reposição de componentes, trocas constantes de fluido, custo de descarte do fluido e aumentos gerais de custos de manutenção. Tá? Então, uma preocupação muito importante dentro dos sistemas hidráulicos é cuidar aí do fluido principal, que é o fluido hidráulico. Né? Então, você tem que fazer um tratamento nesse óleo, né? Fazer uma filtragem adequada para que isso opere de maneira correta e evite esses itens que foram colocados aqui dentro do nosso trabalho. Né? Hidráulica, fluido é caro, né? Não é um fluido barato. Tá? Então, às vezes, investir um pouquinho em prevenção, principalmente em relação aí à filtragem, é um negócio bem interessante, né? Se pensar na produtividade e também em diminuição de custos de manutenção. Bom, as funções do fluido hidráulico dentro do sistema são o seguinte: transmissão de energia, que é uma das principais, né? O fluido hidráulico é responsável por multiplicar a energia, ou multiplicar a força que você precisa dentro de um sistema. Lubrificação das partes móveis internas, né? Então é interessante desse aspecto também. O próprio fluido hidráulico lubrifica as partes móveis dos sistemas. Transferência de calor e vedação de folgas entre partes móveis. Então são as 4 funções, né, do sistema, sendo que a básica, a principal, realmente é aí a transmissão de energia no sistema. Se coloca aqui que o maior problema em relação à contaminação é que ela interfere na lubrificação, e essa falta de lubrificação causa desgaste excessivo, resposta lenta, operações não sequenciadas, queima de bobina de solenoides e falha prematura do componente. Tá? Se a gente pensar num veículo automotor, quando a gente tem falta de lubrificação, principalmente falta de óleo de lubrificação, consequentemente acontecem essas coisas também no veículo automotor, né? Porque ele precisa do óleo para lubrificar as partes móveis e também trocar calor com o sistema para evitar aí que o motor chegue numa temperatura alta e consequentemente queime todo o cabeçote, queime todos os componentes internos do motor. Tá, aqui estão os tipos de interações da partícula com os materiais, né? Eles podem ter algumas características que estão descritas aqui nessa tela, né? Dependendo da geometria do corpo, do tamanho do corpo, ele vai afetando cada vez mais o componente interno de uma máquina, ou de um motor, ou de um equipamento qualquer que você tenha sistemas hidráulicos, e isso vai se prolongando, né? E se alterando, né? A consequência para a condição um pouco mais grave de acordo com o tempo e com a condição que você trabalha dentro do sistema hidráulico. A gente tem tipos de contaminação que são comuns em sistemas hidráulicos. A gente coloca a primeira partícula, né, sedimentos, né, e pequenas partículas com dimensões de 0,5 a 5 milímetros que vão sendo arrastadas junto com o fluxo hidráulico e consequentemente passando dentro das partes metálicas dos componentes e isso vai gerando desgaste com o tempo. Né? Outro contaminante que é presente no sistema hidráulico é a água, né? Que é livre e dissolvido dentro do óleo hidráulico, e o ar. O ar também, a partir do momento que ele tende a ser fixado dentro do fluido hidráulico e começa a gerar pressão, isso aqui causa uma situação muito grave dentro dos componentes hidráulicos, que é a cavitação.
A gente pode eliminar alguns desses tipos de contaminantes através dos elementos filtrantes, que a gente vai falar um pouquinho aqui dentro da nossa apresentação, quais são os tipos. Basicamente, eles são compostos de materiais diferentes, né? Dependendo da aplicação, podem ser utilizados ou não. Os principais meios filtrantes que a gente tem é a fibra de vidro, a celulose, que é o papel, e a tela, né? Aqui a gente tem uma tabela que mostra aqui algumas características técnicas que você pode considerar na hora de selecionar o elemento filtrante adequado. Eficiência de captura, capacidade de retenção, pressão diferencial, vida no sistema e custo geral. Tá? Obviamente que dentro de algum sistema que você já tem, já possua dentro da sua empresa, o fabricante do equipamento já definiu para a gente qual que seria o elemento filtrante que você tem que utilizar em cada aplicação. Tá? Então não cabe a nós aí, técnicos, ou simplesmente pessoas que são usuários da hidráulica, determinar qual tipo de elemento filtrante. Então, siga na dúvida, siga a recomendação do fabricante. É a mesma coisa no veículo automotor, né? Quando você vai comprar um elemento filtrante de ar, de óleo, etc e tal, já tem mais definido lá o que o fabricante indica, a gente consegue simplesmente utilizar aquele de maneira adequada, né? Pega um componente, vai lá, compra um outro compatível, que seja a mesma especificação, e coloca no veículo e tudo certo, e toca a vida, né? Na hidráulica a mesma coisa, né? Se um fabricante indica determinado elemento filtrante, siga aquela orientação. Tá? Outro item importante dos sistemas hidráulicos são os reservatórios, né? Normalmente são caixas metálicas, né, com algumas características aqui de construção, né? Eles têm lá linha de sucção, placa defletora, linha de dreno, linha de retorno, uma base albaulada para o fluido ele descer, né, dentro do tanque e condicionar os contaminantes na parte inferior, plug de dreno, tampa para limpeza, né, indicador de nível de óleo e temperatura e placa de apoio. Então são equipamentos, né, que vão ter algumas características, né, técnicas adequadas para aplicação dentro do hidráulico. Não adianta comprar um tanque qualquer e colocar para funcionar como tanque hidráulico, que não vai dar certo. Tá? O ideal realmente é que você consiga, dentro da sua expectativa, dentro do seu trabalho, colocar aí um equipamento que seja mais especificado pelo fabricante, que tenha essa condição. Até porque todos os tanques têm uma linha de retorno e uma linha de sucção, que são dimensionados de acordo com a sua aplicação, inclusive realmente a capacidade. A simbologia dentro da hidráulica é bem simples, né? É um U virado para cima aqui, né? De U, né? E a gente vai utilizar isso depois lá no FluidSim para fazer aí os nossos circuitos hidráulicos também, tá? Então, a simbologia é bem simples, não precisa ficar preocupado com isso aqui não, que isso aqui é bem tranquilo. A gente tem uns tipos de reservatórios que são construídos de acordo com a necessidade operacional. Tem um convencional, que ele é apoiado aqui em base, né? O tanque fica flutuante, e a bomba é colocada na parte superior para fazer uma sucção do fluido hidráulico. Tem o reservatório suspenso, que a bomba fica na parte inferior desse tanque, né? Então melhora aqui a sucção, porque o fluido desce por gravidade para a bomba. Então, uma performance operacional bem interessante. Em forma de L aqui, que o tanque está numa lateral e a bomba está apoiada na parte inferior dessa construção. Tá? A gente colocou alguns dimensionais aqui dos tanques, né, para você ter ideia de capacidades aqui, que vai de 20 até 600 aqui, litros, né, dependendo da sua aplicação hidráulica. Né. Isso quem vai determinar, obviamente, a capacidade do reservatório é o próprio sistema. Quanto mais você usa, mais você tem necessidade de óleo hidráulico dentro do sistema, você tem que comprar um tanque maior, né? Tem um reservatório maior para dar vazão e dar adequação a esse processo. Vou falar um pouquinho de alguns acessórios de reservatórios que a gente pode utilizar, medidores de nível e temperatura, né? E bocais de enchimentos não metálicos. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui dentro da nossa aplicação. A gente tem bocais de enchimento, são os bocais bem parecidos com o que a gente tem nos veículos, né, onde você
retira essa tampa e coloca o óleo hidráulico para dentro do tanque, para completar o nível, para encher o reservatório de acordo com a sua operação. Eles podem ser metálicos e não metálicos também, né? Espiros também são utilizados para fazer essa condição. Normalmente o fabricante de equipamento, né, o fabricante do tanque já fornece esse bocal e esse espiro de acordo com a necessidade operacional ou adequação ao seu sistema. A gente já coloca também que os fluidos hidráulicos eles sofrem um aquecimento durante o percurso, durante a geração de pressão e a circulação dentro do sistema e a necessidade de resfriamento desses fluidos, né, através de equipamentos próprios, né. No caso aqui a gente pode ter um resfriador de ar, né, então tem um duto, uma aleta de resfriamento, um ventilador que faz esse resfriamento desse fluido através dessa troca de calor, né, entre o ar e o fluido. Tá? Essa simbologia, resfriador ar-óleo, né, o ar vai circular aqui, o ar vai circular dentro desse resfriador e vai fazer o resfriamento aí do sistema através de um ar forçado. Tem resfriadores a água, óleo, que é igual que a gente utiliza aí nos veículos, né? Já que os veículos trabalham com sistemas ventilação forçada e água também, né? Mas nesse caso aqui é um trocador de calor, onde o fluido passa dentro de um duto aqui, né? O fluido passa no duto e externamente ele tem uma água para fazer troca de calor com esse óleo, né? Então a gente tem uma performance de resfriamento um pouco melhor do que só o ventilador. Tá? Aqui nessa ilustração, que é um esquemático da hidráulica, a gente coloca aqui onde que basicamente os resfriadores vão ser colocados, né? Eles estão colocados na linha de retorno do fluido hidráulico. Ou seja, a bomba capta aqui o óleo do sistema do tanque, né? Ele joga o processo, aqui tem uma válvula de alívio que vai aliviar esse óleo. Esse óleo vai para o cilindro, faz a operação e o óleo que sai do cilindro retorna para a linha de retorno e passa para um resfriador de volta para o tanque para fazer essa operação sequencial. Esse óleo que é resfriado, consequentemente, retorna para o sistema através da bomba para fazer essa operação. Tá? Então, um sistema contínuo, né, que tem aí a sua operação. Depois a gente vai estabelecer lá no FluidSim que alguns componentes que a gente coloca aqui nesse esquemático são obrigatórios, né? Então, quando vocês forem construir lá os sistemas no FluidSim, vocês vão ver que a bomba, essa válvula de alívio aqui, o manômetro e o tanque são elementos fundamentais do processo. A gente pode ter também um resfriador offline, né, onde tem lá a captação do óleo através de uma bomba. A bomba capta o óleo do sistema do tanque e me joga para o resfriador. E esse resfriador depois devolve aqui para o tanque. Tá? Obviamente que esse sistema vai entrar em funcionamento a partir do momento que eu tiver um sistema de controle de temperatura. O controle de temperatura indicou para mim que o sistema está com aquecimento maior do que o usual. A bomba vai entrar em ação, vai captar esse óleo, vai fazer circulação, resfriamento, e quando esse sistema estiver num equilíbrio térmico com temperatura adequada, essa bomba vai ser desligada e o sistema vai ficar parado. Né? Então, é um sistema offline que vai circulando esse óleo de acordo com a necessidade. Então, não vai pegar o óleo do retorno. O óleo do retorno volta para o tanque, porém aquecido, e se tiver uma temperatura acima, esse sistema vai entrar em funcionamento. Alguns acessórios também que a gente utiliza nos reservatórios, manômetros, né? Manômetros são medidores de pressão. Esse é o mais convencional do lado esquerdo aqui, que é o manômetro de Bourdon, né? Que está indicado aqui no lado direito da figura, mas é um esquemático dele. É um tubo que se deforma de acordo com a pressão e ele vai, através de um mecanismo que tem internamente aqui no componente, vai modificando aqui a posição da haste para indicar para a gente qual a pressão que está sendo medida naquele ponto. Tá? Então é um instrumento muito utilizado, muito simples também, e é bem confiável do ponto de vista operacional.
A gente tem também os manômetros de núcleo móvel, que são manômetros mais antigos, né, eram utilizados antigamente. Hoje nem tanto, né? Então a entrada aqui do fluido faz uma deformação aqui nessa mola e a mola vai também puxando aqui uma alavanca, uma articulação para indicar aqui a pressão dentro do sistema. Pode ser que vocês encontrem esse tipo de manômetro aí nas empresas um pouco mais antigas, né? Mas hoje em dia é bem pouco provável. Válvula isoladora de manômetro, que a gente usa para proteger o manômetro e evitar leituras imprecisas causadas por ondas de pressão e choques hidráulicos na tubulação. Então a gente faz um isolamento do manômetro com equipamento até certo ponto sensível. Se tiver algum choque, né, eu parti minha bomba do reservatório, vai lá, inicialmente dá aquele choque na tubulação ou dá choque no manômetro, ele pode danificar e essa válvula protege o manômetro, né, em termos da sua operacionalidade e também da calibração dele. Um pressostato, que é um equipamento fundamental também, dispositivo que transforma o sinal de pressão hidráulica em sinal elétrico quando acontece um aumento ou uma queda de pressão selecionada. A gente vai usar para controlar e comandar em função da pressão o funcionamento correto do sistema hidráulico. Ou seja, chegou na pressão além, né, do que eu preciso, né, essa aqui é uma chave elétrica, né, é um contato fechado e vai para o contato do outro lado aqui, vai fazer aí uma comutação elétrica e vai desligar o sistema através desse comando elétrico quando for necessário. Então, o pressostato é um equipamento até certo ponto de segurança do sistema hidráulico. Transdutor de pressão, que é um outro equipamento um pouco mais sofisticado, né? Dispositivo que converte uma pressão em sinal elétrico analógico, utilizando um elemento sensor que recebe os dados e transforma em sinal elétrico, corrente 4 a 20 mA ou em tensão 0 a 10 volts. Tá? Então esse elemento vai receber uma informação de pressão e vai transformar isso num sinal elétrico, né? Uma compatibilidade. A gente pode pegar o 4 a 20 e transformar ele numa faixa de pressão que eu queira controlar. De 4 é, sei lá, de 4 é 100 bar e de 4 mA equivalente a 100 bar e 20 mA equivalente a 150, por exemplo. A gente faz essa relação e consegue fazer um controle através desse transdutor de pressão. A mesma coisa no transdutor de temperatura, que é outro acessório que a gente pode colocar, que vai converter a temperatura do sistema em sinais elétricos analógicos, de 4 a 20. Então tem uma faixa de operação lá de 120 a 150 graus Celsius, que é o fluido, que é a temperatura que o fluido pode chegar. Posso setar o equipamento que 4 mA equivale a 120 graus e 20 mA equivale a 150 graus Celsius. Essa é uma interface que eu posso fazer dentro do controle de temperatura, né, para fazer aí um funcionamento um pouco mais adequado, né? Principalmente quando a gente trata daqueles sistemas de resfriamento offline, né? Então pode trabalhar com esse transdutor também. E controladores, né? A gente pode ter controladores de pressão, temperatura, né? E os dois conjugados que podem fazer também, né, esse controle de processo de modo automático. Então ele vai setar aqui várias informações relativas aí aos pontos de controle que eu quero, tanto de pressão e temperatura, e esses caras vão fazer aí uma configuração de sinais elétricos para controle interno do processo dentro dos sistemas hidráulicos, certo? Bom, dada essa primeira parte que são os equipamentos de controle basicamente utilizados aí na hidráulica, e são instalados, obviamente, nos tanques ou até na linha de processo, né, as tubulações, a gente entra para a parte de bombas hidráulicas. Né? Quando a gente falou de bombas, a gente fala de equipamentos que vão movimentar os fluidos hidráulicos. Tá? Eles vão converter energia mecânica em energia hidráulica. Energia mecânica que é a que vem das bombas. Né? A bomba recebe uma energia elétrica, ela transforma em energia mecânica de movimento, e essa energia mecânica pega o fluido e transforma em energia hidráulica para que faça as operações dentro do processo. Tá? E a gente classifica as bombas basicamente em dois tipos, hidrodinâmicas e hidroestáticas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A gente tem vídeos também que ilustram um pouquinho o funcionamento, mas se a gente pensar em termos de funcionamento, é igual
bem similar ao que a gente falou de compressores, né? A única diferença básica que eu falei para vocês de bombas e compressores é que bombas trabalham com líquidos e compressores com fluidos tipo gasosos, tá? Então a gente tem que colocar isso na cabeça, né? Quando a gente falar a bomba é um equipamento que vai movimentar a água, né? Uma piscina, você tem uma piscina em casa, né? Você tem lá uma movimentação da água da piscina através de uma bomba, não um compressor. O compressor não vai fazer isso, né? O compressor é para movimentar gases. As hidrodinâmicas são bombas de deslocamento não positivo. Eles vão transferir fluidos e cuja única resistência é criada pelo peso do fluido e pelo atrito. Operam pelo princípio da aceleração do fluido imprimida por rotores em alta rotação e transformação da energia cinética em energia de pressão no processo de fusão. As características básicas: deslocamento reduz com o aumento da resistência, possibilidade de bloqueio na saída de regime. Exemplos: bombas centrífugas e bombas axiais. Tá? A gente vai ilustrar aqui um pouquinho esse tipo de bombas, né? Que são bastante utilizadas também na indústria. Nem sempre na hidráulica, né? Por serem bombas hidrodinâmicas, nem sempre na hidráulica são utilizadas esse tipo de bomba, mas que podem ser também, dependendo da quantidade de fluido, dependendo do volume que você precisa para trabalho, a gente pode ter esse tipo de bombas. E as hidrostáticas, deslocamento positivo que fornece determinada quantidade de fluido a cada rotação de ciclo. Operam segundo o princípio da compressão direta e impelem uma quantidade definida de fluido em cada golpe ou volta e o fluido é proporcional à velocidade. Características: fluido pulsante, pressão interna não varia, largamente usado em unidade hidráulica. Então, basicamente, o que a gente vai utilizar em unidade hidráulica são esse tipo de bombas aqui. Alternativas de pistão, que o funcionamento é similar ao que a gente falou de compressor, né? Engrenagens também, compressores a gente usa, nos compressores a gente usa compressores de engrenagens, na hidráulica a gente pode utilizar também bombas de engrenagens, palhetas e parafusos, tá? São os componentes principais que a gente pode encontrar na hidráulica. Normalmente nessa aula de bombas a gente faz um dimensionamento aí de bombas através de um site, no fabricante. Se eu não me engano é da Vickers, eu não lembro bem qual de cabeça aqui. Mas tem um site que a gente faz um dimensionamento, né? Eu vou tentar mandar esse link para vocês fazerem depois um dimensionamento dessas bombas. Isso é bem parecido com o que a gente fez com o compressor, né? Você coloca as condições operacionais, vazão e pressão, né? E vai determinar que tipo de bomba, né? O tipo de bomba, qual que é a bomba que você vai escolher para determinada aplicação. Tá? Então é importante para a gente também ter contato com os fabricantes. Acho que agora eu lembrei, da Bosch Rexroth é o fabricante. Se alguém quiser consultar depois na internet aí, na Bosch Rexroth, os tipos de bomba que eles têm e como é que é feito o dimensionamento dentro do site dos fabricantes, tá? Bom, aqui a gente coloca um item interessante também, que é a questão da eficiência volumétrica, né, das bombas. Ela é igual ao deslocamento real dividido pelo deslocamento teórico, dado em porcentagem. Bom, como que eu vou saber o deslocamento real de um determinado fluido? Eu tenho que medir isso aí, né? Tem que colocar um medidor de vazão e ele vai me informar qual o deslocamento real de fluidos dentro daquele equipamento. E depois eu pego o deslocamento teórico, que é a informação que o fabricante me dá em relação aí ao equipamento, né? Um exemplo aqui, uma bomba de 70 kgf por centímetro quadrado de pressão deve deslocar teoricamente 40 litros de fluido por minuto e desloca apenas 36. Sua eficiência volumétrica nessa pressão é de 90%, como a gente coloca na fórmula aqui. A eficiência, a gente pega lá o deslocamento real, 36, dividido por 40, vezes 100%, para me dar uma eficiência de 90%. Isso é comum dentro de equipamentos hidráulicos? Sim, né? Que nem sempre a condição de saída da bomba é adequada, pode ter alguma restrição, pode ter alguma tubulação que restringe um pouco a vazão do equipamento, né, da bomba. Isso vai causar aí uma perda de eficiência na bomba, mas que por muitas vezes a gente tem que pensar que isso é possível. Então, sempre quando for dimensionar uma bomba hidráulica, né, pensar na eficiência do equipamento, né, e sempre selecionar bombas que tenham uma capacidade de deslocamento teórico um pouco maior do que a real, para evitar aí problemas de abastecimento dentro do sistema hidráulico.
tá? Então, uma dica que a gente coloca e que os fabricantes de bombas também vão dar para vocês na hora que vocês forem necessitar especificar. Mais uma vez eu coloco, né? Quem vai comprar um sistema hidráulico, normalmente o fabricante já dimensiona a bomba, já dimensiona todos os equipamentos para você trabalhar de modo aí correto, tá bom? Bom, o ideal na bomba hidráulica, né, é que ela seja alimentada ao fluido hidráulico do modo adequado no equipamento, né? O que faz isso para a gente, na verdade, é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica empurra o fluido dentro de um tubo de sucção da bomba e esse fluido tende a entrar aqui dentro e fazer a sucção. Na verdade, na hora que você liga a bomba, ela gera um vácuo interno aqui, né? Porque não tem esse ar que está acumulado do nível de fluido até a bomba, ele é sugado aqui pela bomba, cria um vácuo, e o vácuo, com uma pressão menor do que a pressão atmosférica, ela consegue fazer com que o líquido preencha essa cavidade e dê início ao processo de, de bombeamento do fluido, tá? Então isso é importante entender, né, que isso é feito. Então a gente tem que suprir o líquido da entrada da bomba e acelerar o líquido e encher o rotor que está operando a alta velocidade. Tá? Então são processos basicamente muito rápidos, né? Então a gente nem percebe o funcionamento inicial de uma bomba desse aspecto, né? Até porque se o fluido estiver submetido a uma pressão atmosférica, consequentemente ele vai ser empurrado para dentro da bomba quando você começa o processo. Tá? É um problema grave de bombas, né? Principalmente bombas que mexem com fluidos hidráulicos, etc. e tal, é a questão da cavitação, né? Ela vai interferir na lubrificação do equipamento e vai destruir a superfície dos metais, né? Ela forma, na destruição da bomba, as bolhas se formam por todo o líquido. Isso resulta num grau reduzido de lubrificação e, consequentemente, desgaste. E essa alta pressão, aliada às condições de bolhas dentro de um fluido, geram aí uma condição que a gente chama de cavitação, que é um desgaste, né, dos elementos da bomba, né, dessa maneira ilustrada nas fotos. Isso aqui é extremamente prejudicial, que vai afetar enormemente a potência do equipamento e a eficiência volumétrica também. Tá? Então, e outra coisa, né, essas partículas que são arrancadas dos rotores das bombas vão acabar entrando no sistema hidráulico e vai acabar destruindo aí de maneira geral. Então, se perceber alguma situação anormal numa bomba hidráulica, já aciona a manutenção, tira a bomba de funcionamento, porque realmente essas situações aqui de cavitação não tem recuperação, né? É um problema aí realmente operacional de alguma instalação que está feita de modo inadequado. Então, a principal indicação é o ruído, né? E vai diminuir a taxa de fluxo da bomba, porque as câmaras não ficam completamente cheias de líquido e a pressão do sistema desequilibra. Tá? Então, a cavitação é um problema grave dentro de bombas que tem que ser evitado, né? Melhorar por dimensionamento e evitar aí uma situação de risco para todo o sistema hidráulico, que acaba ficando um custo assim altíssimo. Então, se passou na bomba, tem ruído, pode parar o sistema e verificar o que está acontecendo, porque alguma coisa mais de grave vai ocorrer. Bom, as causas a gente coloca dimensionamento incorreto da tubulação de sucção, filtro ou linha de sucção obstruído, reservatórios despressurizados, ou seja, o reservatório não está com a pressão atmosférica ideal para a coleta do líquido, filtro de ar obstruído, dimensionamento incorreto, óleo hidráulico de baixa qualidade, procedimentos incorretos na partida frio, né? A partida frio a gente fala é quando você começa a iniciar o processo, né? A bomba está desligada, você tem lá um início de start do equipamento. Óleo de alta viscosidade, excessiva rotação da bomba, conexão de entrada da bomba muito alta em relação ao nível de óleo no reservatório. Tá? Então, o ponto da bomba está muito alto em relação à sucção, isso vai demorar um pouco para chegar o líquido até a cavidade da bomba e isso vai gerando uma série de ar dentro do equipamento e vai dar um problema gravíssimo aí. Né? Então, no dimensionamento do reservatório tem que ter uma altura adequada à bomba e tem que instalar a bomba de acordo com a recomendação do fabricante para evitar
esse problema grave de cavitação. Bom, a gente vai colocar alguns tipos de bombas aqui para vocês conhecerem, as bombas de engrenagens, né, muito utilizadas nos sistemas hidráulicos. Elas são eficientes, projetos simples, compactas e leve para capacidade, resistente à alta pressão de operação, resistente aos efeitos de cavitação, alta tolerância à contaminação, resistente a operações a baixa temperatura, construído com mancal de apoio no eixo e compatibilidade com vários fluidos. Né? Então, a bomba de engrenagem é muito utilizada no sistema hidráulico por essas características que a gente colocou aqui como vantagens delas. Tá? Funcionamento é isso, né? Uma engrenagem, um par de engrenagens que vai succionar o fluido aqui, né? E depois vai fazer expelir esse fluido através da rotação. Então, quanto mais rápido gira essa bomba, mais capacidade de gerar pressão e vazão essa bomba tem. Então, um equipamento bem simples, né? Bem prático, né? Dimensionalmente bem interessante. Depois vocês olham no catálogo da Box Red Hot, tem muitas aplicações delas e são um equipamento aí bem robusto. Depois tem as bombas de palhetas, né? Tem baixo nível de ruído, linha vazão uniforme que o óleo, minimizando as oscilações das linhas, e grande tolerância à contaminação do sistema, também coloca, né? Que é a simbologia aqui das bombas, né? A simbologia das bombas não varia, né? Então depende, independente se você tem num projeto lá, um hidráulica, uma bomba, engrenagem, palheta, a simbologia vai ser sempre a mesma aqui, tá, pessoal? Não fica inventando, não. Quando vocês forem construir no Fluid Sim, vocês vão ver que isso aqui é o padrão, né? Ele funciona tipo uma palheta, a gente já mostrou o funcionamento desse tipo de, no caso, compressor de palhetas dentro dos sistemas pneumáticos, né? Então o funcionamento é similar, né? O óleo vai entrar aqui, né? Ele vai diminuir aqui a captação de acordo com o diâmetro da palheta. A palheta vai diminuindo o diâmetro aqui e vai sendo empurrado para a parte de saída aqui do equipamento. As de pistões, vantagem baixo nível de ruído, compensação de pressão, compressão remota de pressão, censuramento de carga e baixo alívio de pressão. Tá? Outro tipo de bombas que vão ser utilizadas em hidráulico, simbologia um pouquinho diferente aqui, né? Pode perceber. Então ele tem essa característica também de ter um pistão que vai succionar e impulsionar aqui o fluido hidráulico dessa maneira, né? Uma placa de deslizamento excêntrica que vai fazer esse funcionamento aí, né? Dessa maneira, né? Eu não conheço muito esse equipamento, né? Então, mas a gente já mostrou lá na parte de pneumática também um compressor de pistões, né? Que é bem funcionamento disso aqui. Só muda o fluido, obviamente, para hidráulica. Então é isso, pessoal. A gente vai terminando nossa aula aqui. Até a próxima. Até mais. Obrigado.